Hebreus capítulo 10, no verso 1 mesmo. Está escrito assim: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Amém? Só até aí. Agora vamos orar juntos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui. Mesmo nós, Senhor, com todas as nossas murmurações, Senhor, mesmo nós, Senhor, tendo a nossa fé fraca, porque somos fracos na fé, Senhor, porque mesmo diante das adversidades, nossas reclamações, o Senhor ainda nos concede a honra de de nos colocar na sua presença, para adorar o seu nome, para buscar do Senhor o que o Senhor quer nos falar, o que o Senhor nos quer dizer, de acordo com nossas necessidades, não de acordo com o que queremos, porque muitas vezes desejamos algo que está ao contrário do seu desejo, do seu querer, Senhor. Mas sim, que o Senhor possa dizer tudo aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Independente da palavra, Senhor, uma palavra de orientação, de exortação, mas que o Senhor faça-te presente nesse lugar, que nós possamos, Senhor, nos esvaziar de nós. Nos ajuda, Senhor, a nos esvaziar de nós, porque muitas vezes nós resistimos, mas o Senhor é misericordioso e benigno com cada alma que aqui está, Senhor. Então, Senhor, obrigado. Fale conosco nessa noite, Senhor, no nome de Jesus, amém. Os irmãos, pode sentar no nome de Jesus. Procurar me demorar, vou ser breve. Eu creio que só o testemunho do que a pastora viveu aí essa semana que ela deu agora há pouco, sobre esse casal, sobre esse Senhor, eu creio que já seria algo suficiente para nós irmos para casa, refletindo sobre a nossa vida, refletindo sobre a nossa caminhada com Deus, refletindo sobre o nosso relacionamento com Deus e refletindo principalmente naquilo que estamos fazendo para Deus, isso se realmente estamos fazendo. Então, eu creio que como eu falei do comecinho, quando eu subi agora, que no cenário atual que o Brasil se encontra, é importante refletirmos em cima de tal assunto, de tal aspecto, porque o tema que eu dei para essa ministração é a confiança em obedecer. Porque, como eu falei, diante de todo o cenário que o Brasil vive agora, é um momento propício, muito propício, a nós fraquejarmos na nossa fé e na nossa obediência a Deus. Como assim? Porque muitos recorrem a outros recursos, né? E por isso que eu falei, o momento é propício a isso. O momento é propício porque, conforme nós está vendo tudo aí acontecendo, a tendência, se não for resolvido hoje ou amanhã ou essa semana, a tendência é piorar. A tendência é chegar em um estado de calamidade, um estado de preocupação, porque realmente é preocupante o estado que o Brasil se encontra. Mas as primeiras pessoas que precisam e necessitam dar um exemplo de perseverança e fé e confiança em Deus somos nós. Somos os primeiros. E há uma necessidade eminente que isso aconteça.
Porque alguns já se falam até das profecias, né? Ah, mas já está escrito, né, que poderá vender nem comprar, enfim. Irmãos, a gente está vivendo um contexto sociopolítico. É importante a gente entender isso. A gente está vivendo um contexto sociopolítico. E se a tendência é piorar, então a gente tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para isso. Não vou falar da profecia que eu acabei de falar, porque eu não creio que seja dessa maneira, né? O contexto ali é outro e o cenário ele é bem ilustrativo e figurado. Então não vamos entrar nesse assunto. Mas essa palavra de Hebreus, quando eu falo do título confiança em obedecer, é que muitas vezes diante das adversidades, a nossa tendência é esquecer que nós devemos obediência a Deus. É uma tendência nossa. Nós seres humanos somos muito propícios a isso, né? Por que eu não falo da questão da profecia? Porque a questão da profecia é uma questão de contexto global. E o que a gente está vivendo é no Brasil. Então é local. Então não é nem o fiasco aí, nem a farpa daquele outro contexto. É bem diferente de um contexto global. Mas falando de confiar e falando de obedecer, quando fala aqui em Hebreus, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, aqui fala que a lei, ela nos traz uma ideia de como que é obedecer a Deus. Ela nos traz uma ideia. Porque continua falando, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que se achegam a ele. Então no Antigo Testamento, todo sacrifício que era feito na antiga aliança, não era capaz de aperfeiçoar aquele que se achegava ao sacrifício. Ou seja, o sacrifício era feito para quê? Pelos pecados do povo? Não era suficiente para aperfeiçoar ou para torná-lo perfeito. Não era suficiente. O único que foi suficiente foi o sacrifício de Cristo. A gente vai chegar lá. Por que eu comecei com essa palavra? Porque se a gente for lá atrás, aqui a gente está em Hebreus, a gente está na Nova Aliança, no Novo Testamento, aqui é uma epístola. Se a gente for lá para Êxodo, vamos dar uma pequena passeada. Êxodo capítulo 20. Fiz até uma pequena menção a essa passagem no culto de quinta-feira, mas é bem importante porque ele se enquadra muito nesse contexto, nessa palavra de agora. Êxodo capítulo 20, o verso é o 18. Êxodo capítulo 20, o verso é o 18. Todos encontraram, amém? Está escrito assim: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Amém? Aqui o Senhor, ele deu uma ordem a Moisés. Ele falou assim: Moisés, para que o povo creia em você eternamente, ou seja, para que o povo tenha confiança em tudo aquilo que você fala da minha parte, vamos fazer uma coisa. Eu vou falar com você, só que dessa vez todo o povo vai ouvir.
Não vai ser só você que vai ouvir, mas o povo, todo mundo vai ouvir. O povo de Israel vai ouvir a minha voz. O povo de Israel vai sentir a minha presença. Resumindo, o povo vai sentir o que você sente todas as vezes que eu apareço para você, todas as vezes que eu falo com você. Então o Senhor ordenou a Moisés que ordenasse ao povo, que ao povo se preparasse, se santificasse por 3 dias. Tinha que se santificar de tal maneira que nem a própria esposa, o povo tinha que se achegar, os homens tinham que se achegar. Não se acheguem nem as mulheres. Ou seja, se separem literalmente. Se separem. E o povo disse: opa, aí sim, Moisés, pode deixar, tudo que disser a gente vai fazer. E assim o povo fez. O povo se separou, se santificou, mas na hora que Deus apareceu, na hora que Deus falou com Moisés e o povo ouviu, eles não suportaram a voz do Senhor. Eles não conseguiram suportar a presença de Deus. E o povo, por não suportar, eles correram e ficaram de longe. E por não suportar, eles falaram: Moisés, vamos fazer o seguinte, você fala com a gente. A gente não quer que Deus fale, porque se a gente continuar aqui, a gente vai morrer. Olha só, um povo que se santificou por 3 dias. Se santificou por 3 dias. Falando de uma maneira mais clara, um povo que se preparou mesmo para ouvir a voz de Deus e para sentir a presença de Deus. E mesmo assim não suportaram. Irmão, aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Eu quero dizer que diante de um cenário que a gente vive hoje, pegando essa passagem para a gente fazer uma comparação, um povo que se preparou e que se separou e que se santificou para sentir e ouvir Deus e não suportaram. Imagina no cenário de hoje, que ninguém nem sequer se prepara para estar na presença de Deus. Eu estou falando de maneira geral, gente. Eu estou falando que isso é para nós. Quando eu falo que é para nós, é para mim também. É para mim. Porque eu falo porque eu sinto isso na minha vida. Eu sinto que eu não faço nada para Deus e que eu preciso melhorar. Melhorar e muito. Você vê que todas as vezes, quando tem o culto de Santa Ceia, nós precisamos, em cima do altar, do púlpito, anunciar que a gente precisa jejuar e se consagrar. É uma coisa que a gente não precisava fazer, mas nós precisamos falar. Todo mês a gente precisa falar. Todo mês nós precisamos falar. No caso, domingo que vem já é culto de Santa Ceia. E todas as vezes precisamos lembrar desse dia. Sendo que se você pegar a história dos puritanos, eles começavam a se consagrar desde o sábado de manhã, já começavam a se preparar para um domingo de ceia. Se vocês pegarem a história dos puritanos, a gente vai ver que a gente não faz nada. A gente não lê Bíblia, a gente não se santifica, a gente não faz nada. Era um povo totalmente devoto a Deus. Era um povo que só em orar para agradecer pelo almoço, as lágrimas caíam. E eu vou falar de novo, diante do cenário que a gente está vivendo, a gente tem que estar preparado para o pior, porque o melhor é lucro, né? O melhor é lucro. Por isso que eu falei no começo, o testemunho que a pastora deu agora, o que ela viveu com esse casal, já era para a gente ir embora, pensando e refletindo sobre a nossa vida, no que a gente está fazendo. Refletir muito, sabe? Porque realmente muitas vezes nós reclamamos daquilo que a gente tem, da nossa condição, sendo que é a melhor de que muitos povos que estão aí fora, muitas pessoas.
melhor do que pessoas que estão do nosso lado aqui na igreja. É muito melhor. Sabe? E aí eu paro para pensar que se na condição que nós vivemos, que não é ruim, é muito importante a gente lembrar disso, que não é ruim. Mal a gente consegue obedecer a Deus, ser fiel. Imagina numa condição pior. Não é verdade? Será que a gente ia ter confiança em obedecer, em ser fiel ao Senhor? Eu estava refletindo muito nisso essa semana. Todos os dias eu acompanho o noticiário para ver como andam as negociações aí de todo esse caos que está acontecendo. Você vê pessoas aí entrando em conflito, você vê que realmente é um caos, de verdade. Passou na matéria, o rapaz ele foi pegar o carro dele e do nada o carro parou, não funcionou mais, o cara não sabia o que estava acontecendo. Quando foi ver embaixo, o tanque do carro tinha um buraco, arrombaram o tanque do carro do cara e para roubar gasolina. Gente, é um absurdo. É um absurdo. É uma condição extremamente caótica. Mas aqui, o que chama atenção nessa passagem, é todo esse preparo que o povo teve para ouvir Deus falar. E mesmo assim não suportaram. E é onde vem esse título, realmente, a confiança em obedecer. A confiança em obedecer. Porque a gente vai entrar ainda numa parte, no caso a gente vai entrar nessa parte agora, que o povo, eles ouviam, eles tinham Deus pessoalmente como seu tutor, seu líder, além de ser o seu Deus, como aquele que dirigia diretamente o que ele queria, escolhia um homem, como no caso aqui vamos colocar nessa passagem Moisés, e assim ele ditava as diretrizes, ele dizia o que ele queria para o povo, e assim o profeta transferia para o povo. Só que chega um momento, olha que o povo quer, chega um momento que o povo diz assim, olha, o povo chega para o profeta Samuel, na época de Samuel, fala assim, Samuel, você já está velho, a gente quer agora um rei. Olha só, o povo tinha o próprio Deus como a sua direção, Deus falava com o profeta e o profeta transferia para o povo, mas o povo preferiu dizer, não, olha, agora a gente quer um rei. É praticamente a mesma coisa, olha só, é praticamente a mesma coisa que dizer, olha, agora a gente não quer obedecer a Deus diretamente, a gente já quer obedecer um homem. Amém? Porque a partir do momento que eu quero um rei para ser juiz da minha vida, eu vou ser submisso a ele. Isso independente dele ordenar em nome de Deus ou não. Eu tenho que ser submisso a ele. E assim o povo pediu a Samuel. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, verso é o 5. Todos encontraram? Olha só. E disseram-lhe: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem
todas as nações. Olha como isso aqui é sério. Agora preste atenção. Você está velho, os seus filhos não andam nos seus caminhos. Ou seja, Samuel tinha 2 filhos que foram levantados sacerdotes, porém eles não eram obedientes. Eles não trilharam o mesmo caminho que Samuel. E o povo disse: você está velho, seus filhos não andam nos seus caminhos, então a gente quer que você levante um rei para que seja para nós para um rei que nos julgue, assim como existe em todas as nações. Ou seja, Deus levantou a nação de Israel para ser um modelo para as nações, para ser modelo, para que as nações olhem para a nação de Israel e falem: olha, a gente quer ser igual, nós queremos imitar. Mas não, mas foi o contrário. O povo quis: olha, nós queremos um rei que nos julgue, assim como as outras nações também têm. Olha só, a nação de Israel era privilegiada, porque não tinha um rei para os julgar, e sentia um Deus que falava com eles diretamente. Então é um privilégio. Mas o povo preferiu não. Olha só aqui a partir do versículo 11. Olha só. Porque Deus, ele fala assim: vocês querem um rei? Tudo bem, Samuel, eu vou ouvir o que o povo quer. Mas para ter um rei, vai ter que ser assim. Versículo 11. Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará de vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. Os porá por príncipes de milhares, por cinquentenários, e para lavarem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Amém? Então, Deus falou assim: o povo quer um rei? Amém. Eu vou dar um rei a eles. Só que o rei vai agir dessa maneira. Eu vou constituir um governo social, um governo terreno para a nação de Israel. Mas o costume do rei vai ser esse. E assim Samuel disse ao povo, falou: Deus quer ouvir vocês, mas se constituir um rei aqui vai ser dessa maneira, que é isso que eu acabei de ler. Vocês aceitam? Creio eu, né? Eu creio que Samuel pensou: olha, eu acho que eles vão aceitar, porque o negócio aqui vai ser pesado. Mas o povo disse: não me importa, mesmo assim nós queremos um rei. E assim Deus fez. E o rei, como nós conhecemos, o primeiro rei de Israel foi Saul. E o rei, Deus deixou bem claro, resumidamente falando: todo mundo vai trabalhar para ele. Todo mundo, vai sobrar um. Todo mundo vai ser servo, todo mundo vai ser escravo. Todo mundo vai servir ao rei. Não é assim que vocês querem? Porque as outras nações é assim. O rei manda e o povo obedece. É dessa maneira. Então também vai ser do mesmo jeito. Não quer que seja igual às outras nações? Então amém. E é isso nos dias de hoje que precisamos mudar. Porque desde o princípio, o povo de Israel, ou o povo de Deus, sempre teve uma grande dificuldade em obedecer a Deus.
Sempre. Isso não é de hoje. Isso não é. Sempre teve uma dificuldade em obedecer a Deus. Em continuar sendo fiel à obediência. Por quê? Porque na primeira adversidade, a obediência ela cede. Primeira dificuldade. Então isso não é de hoje. E isso também não vai acabar. Vai continuar sendo assim. E nós, que pretendemos ser servos fiéis a Deus, temos que mudar esse quadro. Esse quadro tem que ser mudado. Esse quadro tem que mudar. Precisa mudar. Duas coisas. Apenas duas. O rei Davi, no seu leito de morte, ele orientou Salomão, seu filho. Apenas duas. Ele não deu um grande sermão. Ele falou: filho, deita aqui do ladinho da minha cama, agora a gente vai conversar. Começou de manhã e acabou à noite. Não. Primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, no capítulo 2. Primeiro livro de Reis, no capítulo 2. O verso é o 3. Está escrito assim: guarda a observância do Senhor teu Deus. Não, no versículo 2 primeiro, perdão. Davi ele fala: ó, eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e ser homem, ou seja, seja homem. Guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízes e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Amém? Então, resumidamente, o Senhor deixou, o rei Davi deixou bem claro nas suas orientações, apenas duas. Filho, seja homem. Segundo, filho, seja obediente a Deus. Apenas isso. Duas coisas. Seja homem. Se posicione como homem. Não seja menino. Tenha porte varonil. E outra, sirva a Deus, seja obediente em tudo. Dois conselhos. Até que o título aqui diz assim: Davi dá conselhos a Salomão e morre. Acabou. Os dois conselhos que o pai deu para um filho. Um pai, claro, que servia a Deus. O primeiro é ser homem. Ser homem por quê, filho? Porque você vai viver numa sociedade. Você vai ter que aprender a lidar com todas as coisas e a lidar com pessoas. Você vai ter que tomar decisões. As decisões que você tomar, ou vai edificar, ou vai destruir alguém. Então seja homem, para que todas as decisões que você tomar seja prudente. Eu estou aqui conjecturando, tá? Trazendo para a nossa vida, mais ou menos assim. Então, filho, seja homem, para que as pessoas olhem para você e confiem nas suas decisões. Por quê? Porque você vai assumir o meu lugar, você vai ser um líder. Um dia você vai ter que casar, um dia você vai ser pai. Seus filhos vão crescer. Precisa ter um pai como referência. Então precisa que você seja homem, seja prudente, se posicione. E segundo, e o principal, seja obediente a Deus. Ponto. Se fizer isso aí, você vai prosperar para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida.
Os irmãos estão entendendo até aqui? Os irmãos estão entendendo? A gente aqui está na antiga aliança para a gente entender um pouquinho. Para a gente entender um pouco que não é de agora a dificuldade em obedecer a Deus. Não é de agora. Agora, em João capítulo 15, olha o que Jesus fala. Vamos lá para João. João capítulo 15, verso 15. João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, o verso 15 está escrito assim. Olha o que o Senhor fala. Já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então Jesus deixou bem claro, olha, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que meu Pai me diz, eu transmito para vocês. A palavra do meu Pai, eu não omito nada. Todo mandamento dirigido a mim, eu transmito para vocês. Então eu faço com que vocês conheçam o meu Pai, o que Ele diz, o que Ele pensa. Ah, mas irmão, o que tem a ver? Olha o que o verso 14 diz. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, a condição do verso 15 está no verso 14. É se obedecer. Então a gente fica feliz quando a gente ouve essa palavra, né? A gente vê o versículo 15, olha, eu sou amigo de Jesus, porque ele deixou bem claro que ele fez conhecer todos os mandamentos do Pai, e está aqui na minha mão, está tudo escrito, o que meu Pai quer de mim, está tudo escrito, mas a condição para isso está no verso 14, se fizeres o que eu mando, aí sim eu chamo de amigo. Vou ser mais claro ainda, se forem obedientes, aí sim, vocês são meus amigos. Se fraquejar, se não obedecer, se olhar para trás, não é mais amigo. Eu entendo dessa maneira essa condição do verso 14, porque ele deixa bem claro. Eu vou chamar vocês de amigos, se fizer tudo o que eu mando. É simples para entender. O entendimento é simples. Então, a necessidade eminente hoje de confiar nessa obediência é grande. Porque sempre nós falamos, eu sou servo de Deus, então realmente eu confio em Deus, eu sou obediente. Mas, irmãos, eu falo por mim, quando eu dei o meu testemunho que eu tive o meu problema de saúde, eu fui o primeiro a não ter fé, irmãos. É duro isso. É duro eu admitir e duro ter que falar. Só que melhor ainda é precisar falar realmente. Porque eu disse isso bem ali, quando eu tive o problema, eu deixei isso muito bem claro quando eu dei o testemunho. Eu falei, é fácil a gente subir aqui e pregar sobre fé, sendo que quando não precisamos demonstrá-la. Agora, quando vem aquela necessidade de você demonstrar fé, aí sim, você vai provar que realmente você tem fé e que você obedece a Deus e que você confia em Deus. Porque o título é Confiança em Obedecer. Ou seja, eu confio tanto em Deus que eu vou continuar obedecendo, independente do problema, independente da minha situação e da minha condição. Vou continuar obedecendo. Vou continuar fazendo. Obedecer no sentido de fazer para Deus. Não simplesmente no sentido de conhecer as Escrituras. Eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, tudo decorado, mas se eu não obedeço, não quer dizer nada.
E nisso, dentro de todo esse contexto, tem algo importante que não podemos deixar de observar. É que o Senhor, Ele levantou líderes justamente para estar em comunhão conosco. Como a gente viu aqui que o povo pediu um rei que, independente de qualquer coisa, o povo ia ter que ser obediente a ele, ia ter que ser submisso a ele. E quando nós vemos aquela passagem que o povo perece por falta de conhecimento, o que mais nós vemos aí fora é uma obediência vã, e tola. Porque líderes são levantados para fazerem o que quer, o que bem entender e de acordo com as suas vontades. Por isso a importância de conhecer a Deus, conhecer as Escrituras e que as duas coisas estejam em comunhão. Um líder, temos que ser obediente aos nossos líderes? Sim, é bíblico. Mas tudo que o líder fala tem que estar em comunhão com a Escritura. Tudo que um profeta diz tem que estar em comunhão com a Escritura. Tem que ter concordância com a Escritura. Tem que ter concordância com Deus. Os irmãos não precisam abrir, mas eu quero ler uma passagem. Está em Deuteronômio, que o Senhor está falando acerca dos profetas. Olha que interessante. Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Ou seja, quando o profeta falar alguma coisa e alguém não quiser ouvir, o Senhor não vai cobrar do profeta, vai cobrar daquele que não quis ouvir. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Por outro lado, o Senhor deixa bem claro: aquele que falar em meu nome, e não for eu que mandei dizer, esse certamente morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra do Senhor quando não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor nele. Então o que eu acabei de falar, como que eu vou ter segurança em obedecer nos dias de hoje? Ah, Deus pode falar diretamente? Claro que pode. Claro que pode. Mas irmãos, entendamos uma coisa: a nossa maior obediência está aqui, em nossas mãos. Deus fala hoje, através dos seus servos. Fala porque eu já vi e já testemunhei, aqui mesmo, desse altar. Já saíram profecias que procederam do Senhor. Então sim, Deus fala. Deus fala. Mas aqui o Senhor deixa bem claro: muito cuidado. Muito cuidado. Como eu sei? Quando a profecia não acontecer, ou quando não for assim, trazendo para o nosso dia, quando não tem comunhão com as Escrituras. É importante a gente tomar mais cuidado, porque o povo tem a necessidade realmente de obedecer a alguém. Tem essa necessidade. Como eu acabei de falar, aí fora você vê tantas pessoas obedecendo de uma maneira tão tola. Aqueles líderes que dizem que conhecem a Deus, mas eles não conhecem. Eles são reprovados com suas obras. Assim como a Escritura diz, dizem que conhecem a Deus, mas são reprovados com as suas obras.
Então, que nós possamos buscar do Senhor essa confiança em obedecer, continuar obedecendo, sendo fiéis a Deus, confiando naquilo que Ele ordenou. Falando de uma maneira eclesiástica, ministerialmente falando, Deus, Ele constituiu líderes para que haja uma comunhão com o povo, para que a presença de Deus abunde no povo. Tem uma passagem que eu creio que chamou a atenção de muitas pessoas, que está em Tito. Tito, já estou finalizando já. Tito, Tito capítulo 3. Olha como isso aqui é importante, temos ciência e é forte. Admoestai-vos, Tito capítulo 3, verso 1, a que se assujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Eu creio que é a dúvida de algumas pessoas, mas como assim se sujeitar a principados e potestades? É importante a gente entender o termo principado e potestade, porque quando nós ouvimos essas duas palavras, principado e potestade, a gente já nos leva para o mundo espiritual, mas para o lado do inimigo ali, né? Principados, potestades, por causa da passagem, não é contra o sangue, contra a carne, mas sim contra os principados e potestades. Mas deixa bem claro, principados e potestades das trevas. Mas principado, a palavra principado, ela tem um sentido preeminente. A palavra principado é aquele governante, aquele magistrado, príncipe, pessoas de influência e de autoridade. Esse é um principado, falando de uma maneira geral. Isso é um principado. Nós temos o costume de relacionar simplesmente com os principados e potestades das trevas, mas a Bíblia sempre vai deixar muito claro, é das trevas. Por quê? Porque são governantes, magistrados, príncipes e influências das trevas. Mas de uma maneira geral, o principado é isso. É todo aquele que governa. É todo aquele que tem uma autoridade. É todo aquele que tem um principado, ou seja, é o primeiro. O que é mais interessante é que quando nós relacionamos para Jesus, no sentido abstrato e concreto, tem uma palavrinha grega que é arquekaitelos, que quer dizer princípio e o fim. Então o Senhor Jesus, ele tem um principado na vida dele. O Senhor Jesus, ele é um príncipe. Ele carrega um principado, porque ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é nosso magistrado. Ele é nosso príncipe. Ele é nossa autoridade. De uma maneira geral, ele detém o poder sobre nossas vidas. Não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim, assim disse Paulo. Eu, Paulo, como prisioneiro de Cristo, assim disse Paulo. E as potestades são aqueles que têm privilégios, força, capacidade, competência, liberdade, domínio, controle, autoridade, jurisdição e poder. Esses são as potestades. Então a mesma coisa, potestade das trevas, e também tem a potestade também no reino do Senhor.
Significa autoridade que concede o poder. Ou seja, o poder que essa pessoa tem concede essa autoridade a ela. Tem até uma palavra relacionada a kratos do grego, quer dizer o grande. Por que tudo isso, irmãos? Porque para nós obedecer a Deus de uma maneira verdadeira, é importante que nós conhecemos o Senhor como um todo. Ou seja, através da oração, através da consagração, através da leitura diária da palavra, através da nossa fidelidade, da nossa fé e, como consequentemente, através da nossa obediência. Tudo isso traz uma confiança em obedecer a Deus. Nos traz confiança. Confiança essa que está sempre sujeita a cair quando vêm as adversidades. Como falei do comecinho, no quadro atual que nós vivemos hoje, é uma tendência. É uma tendência. Então, para que nós possamos continuar aqui, de pé, obedecendo a Deus, servindo a Deus. Vou dar um exemplo agora. A igreja hoje era para estar muito mais cheia. Dia de quinta-feira, então, não vou nem falar. Vou nem falar. Isso é porque o nosso quadro atual nos leva a querer nos acomodar. Olha, eu não vou ter condição de ir, hoje eu não vou sair de casa, a gasolina do carro está acabando, não tem comida nos mercados, e as que tem já estão caras, está triplicado o valor. Enfim, de uma maneira geral, a tendência é nos acomodar. Diante de um problema tão grande como está acontecendo no Brasil, de um caos tão grande como esse, mesmo assim a tendência é nos acomodar. Então, repito, a igreja era para ter muito mais gente aqui. E olha o que eu estou falando agora, do culto de domingo. Culto de quinta-feira eu não vou nem falar. Porque quinta-feira agora deu 8h10, se eu não me engano, o culto começa às 8 horas, deu 8h10. Só tinha nós aqui do altar. A gente até já estava combinando, pessoal, se não vir ninguém, a gente vamos dobrar o joelho, vai ser só oração. Vai ser praticamente o culto de oração de terça-feira. Vai ser o culto de hoje também. É difícil, é muito difícil. Entenda que eu não estou falando aqui de facilidades. Não, irmão, mesmo assim é fácil. Não é fácil. É difícil. Diante de problemas como esse, é difícil continuar vindo à igreja, servindo a Deus, fazendo a obra. É difícil. Imagina a nossa questão social, né, que é só alimento, que a gente trabalha só com alimento. Imagina diante desse problema. Fácil não é. Mas não é impossível, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Basta a gente continuar seguindo em frente, só isso. Só isso. Amém? Queridos, eu não vou me estender, mas eu creio assim, e se você está nessa condição de desânimo, falta de vontade de servir a Deus, de vir congregar, de vir cultuar, se você quiser uma oração, se você que está afastado dos caminhos do Senhor quer voltar, vamos fazer isso agora, não desista, vamos fazer. Irmãos, eu estou sem força para continuar vindo, vamos orar. Vai ter um louvor agora, o louvor vai